Já pode comemorar, torcedor vascaíno, pois o Vasco da Gama vive um dos melhores momentos desses últimos anos. Semifinal de Copa do Brasil, um Vasco que olha para cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Temos dentro de campo um dos melhores jogadores do futebol, o nosso cria, o garoto Ryan. Temos no nosso meio de campo o melhor camisa 10 do futebol brasileiro. Temos um elenco estruturado que, olhando para as próximas temporadas, vai dar trabalho sim. Amigo vascaíno, o que só resta para nós como torcedores vascaínos, depois de tanto sofrimento, é desfrutar. Vamos aproveitar dessa fase boa que parece que chegou enfim à colina histórica. E ainda tem muita coisa para melhorar. Enfim, amigo, um Acorda Vascão nessa sua manhã de domingo, é claro, bastante agitado, bastante movimentado. Um Acorda Vascão que anima qualquer torcedor vascaíno. Mas antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que ainda não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui do nosso canal. Vamos juntos, tem muita gente nova chegando aí no nosso canal, mas que infelizmente acabam não se inscrevendo. Então, se inscreva aí, é rápido, é fácil e ajuda demais o nosso trabalho. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, fala logo do nosso Vascão, porque ontem, dentro do Caldeirão de São Januário, o Vasco da Gama não apenas venceu, como convenceu e passou por cima do atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro. Para mais de 20 mil torcedores vascaínos presentes, o Vasco da Gama terminou a partida com um placar de 2-0. Primeiro gol marcado pela grande promessa, hoje não apenas do Vasco, como do futebol brasileiro, Ryan, aos 8 minutos da primeira etapa, e fechou o placar ao segundo tempo, aos 16 minutos, com o gol do lateral direito, Paulo Henrique. O Vasco terminou a partida tendo 12 finalizações em direção ao gol do Cruzeiro e 4 finalizações certas no gol do goleiro Cássio. Inclusive, falando em Cássio, o Vasco da Gama, desde aquela fatídica noite do dia 23 de maio de 2012, eu lembro como se fosse ontem, cara. É uma noite que entristece qualquer torcedor vascaíno, né? Uma noite de quarta-feira, jogo de volta das quartas de final da Copa Conmebol Libertadores, um Vasco muito melhor, muito superior ao Corinthians. O Diego Souza sai numa bola e o goleiro Cássio defende. Para você ter noção, desde aquele dia, o Vasco jamais venceu um time com Cássio em campo. Ou seja, 13 anos sem o Cássio perder para o Vasco. Ontem, né, o selo quebrou. Ontem a era da redenção começou. Mais um tabu que o Vasco deixa para trás. É um Vasco que... Eu vou falar muito sobre isso durante esse Acorda Vascão. Eu vou fazer questão de me posicionar muito dessa forma durante esse vídeo. Mas é um Vasco que tá colocando um monte de tabu para trás, cara. Muitos tabus o Vasco tá deixando para trás. Parece que enfim, cara. Parece que enfim o Vasco da Gama entrou pro século XXI. Eu falo e me emociono porque é a realidade. Parece que enfim o Vasco entrou pro século XXI. E por que eu falo sobre isso? Porque o Vasco ele sempre foi execrado. O Vasco ele sempre foi um clube desrespeitado. Um clube tirado para nada. O Vasco cai pela primeira vez em 2008, retorna à Série A do Campeonato Brasileiro como um grande colosso, como é. Ganha a Copa do Brasil em 2011.
Eu acho que ali naquele título da Copa do Brasil, em meio até a essa disputa que o Vasco teve pelo título da Libertadores, a disputa pelo título brasileiro, todo mundo olhava e falava, ih, mano, o Vasco voltou. Mas aí o Vascaíno toma 2 anos depois de um título da Copa do Brasil e uma disputa por Brasileiro e Libertadores toma na cabeça com a queda em 2013. Foi tudo por água abaixo. Volta em 14, cai de novo em 15 para disputar a Série B. 16 volta, quase cai. 17 aos trancos e barrancos, conquista uma vaga naquela pré-Libertadores. Vai 2018 para a Libertadores e passa uma vergonha. 2019, luta para não cair, o Luxemburgo ali na Bacia das Almas salva o Vasco. Em 2020, mais uma pancada. Em 2021, fica na Série B. Em 22, volta. Em 23, aquele problema quase cai. O Vasco é vendido, parece que vai voltar, não volta. Ano passado, o ano do alívio. O ano da esperança renovada. E esse ano parece que foi. Porque o Vasco, durante todos esses últimos anos, colecionou tabus contra clubes grandes do futebol brasileiro. Um Vasco que passou quase 10 anos sem vencer o Corinthians. Um Vasco que passou não sei quantos anos sem vencer o São Paulo. Um Vasco que passou não sei quantos anos sem vencer o Internacional no Beira-Rio. E esses tabus, eles estão caindo. Um Vasco que não vencia o Cruzeiro desde 2019. Os tabus estão caindo. O Vasco está se reposicionando no futebol brasileiro. Tu pode ter certeza absoluta que isso está acontecendo. Você, amigo vascaíno, pode ter certeza absoluta que quarta-feira, no jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras não vai com a ideia de, é o Vasco. Não. O Palmeiras vai olhar e falar, é o Vasco. Vamos ter cuidado. Não vamos com o peito aberto não, senão a gente vai tomar. E é isso. O Vasco entrou de volta para o século XXI. Ou, aliás, chegou. Sabe aquele amigo que tem passeio de escola e o ônibus está saindo, aí do nada o teu amigo chegou, eu tô aqui. O ônibus está saindo, cara. O carro já saiu do ponto neutro, já está na primeira marcha e o pé já saiu um pouquinho da embreagem. E aí do nada chega o Vasco, cheguei. Deixa eu entrar nesse ônibus aí do século XXI. Chegou, cara. Demorou, mas parece que chegou. Porque os tabus estão caindo por terra, é um Vasco que está posicionando, é um grande cria que do nada surge, como é o Ryan, e pode render aos cofres do Vasco 250 milhões de reais, já vou falar sobre isso. É uma expectativa, é um sentimento que eu, Lucas, não sentia há muito tempo, de chegar a enfrentar o Palmeiras quarta anuais e falar, cara, o Vasco pode ganhar, Ryan pode pegar uma bola e resolver, Coutinho pode bater uma falta e fazer um gol. Olha que loucura, cara. Olha que loucura. E diante, é claro, desse bom desempenho do nosso Vasco, o Vasco igualou a sua maior sequência de invencibilidade em 2025. São 7 jogos, 3 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Um aproveitamento de 62%, 13 gols marcados, 8 gols sofridos, 13 grandes chances criadas. O Vasco, após 8 jogos, volta a não sofrer gols. A última vez que isso havia acontecido foi naquela partida contra o Santos dentro do Morumbi. O Vasco é o clube com mais gols, inclusive no Campeonato Brasileiro, desde a estreia do técnico Fernando Diniz. 31 gols marcados. O Vasco da Gama tem na competição 38 gols. Ou seja, desde que o Fernando Diniz assumiu o Vasco da Gama, o Vasco marcou 31 gols. Antes do Diniz, apenas 7 gols durante aquele período, né, do Fábio Carille no comando da equipe, um período para esquecer. O Vasco tem 3 partidas consecutivas, adversários que pertencem ao G6, Bahia, Cruzeiro e Flamengo. São 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos conquistados em 9 disputados com os considerados melhores clubes hoje do Brasileirão. O Vasco pegou firme. O Vasco se posicionou como o Vasco da Gama. E olhando como está aparecendo aí para vocês a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mais do que nunca isso fica muito claro. Que o Vasco hoje é um clube que olha sim para a parte de cima da tabela. O Vasco novamente, após a partida de ontem, os 38 gols que chegou no Brasileirão, se tornou o terceiro melhor ataque da competição, ficando atrás apenas de Flamengo e de Cruzeiro. O Flamengo tem 48 gols marcados, Cruzeiro 39, Vasco 38. Vasco fica à frente, por exemplo, do Palmeiras, que é uma equipe que tem 36 gols
marcados. E atrás também do Mirassol, é o quarto melhor ataque da competição, fazendo aqui uma leve errata. O Vasco, com a vitória, chegou aos seus 30 pontos, subiu 3 colocações na tabela de classificação do Brasileirão. Com a vitória e a partida ontem que aconteceu do Juventude, o Vasco está a 8 pontos de distância do Z4. O Vasco dá uma grande aliviada, né, dentro do Brasileirão. 8 pontos é muita diferença de pontuação e se aproxima da parte de cima da tabela. O Vasco hoje está a 7 pontos do G6 e a 5 pontos do G7, além de um pontinho apenas de distância para o G8. E por que eu falo isso? Porque no último Campeonato Brasileiro, por exemplo, abriu o G8. Nos últimos tem acontecido isso. Normalmente as equipes que vêm conquistando a Libertadores são clubes brasileiros. Hoje temos uma semifinal, por exemplo, com Palmeiras e Flamengo. Há uma grande possibilidade dessas duas equipes conquistarem a Libertadores. Caso elas vençam, por elas estarem na parte de cima da tabela, abre o G7. Ainda temos a Sul-Americana, que tem o Atlético Mineiro, mas está lá na parte de baixo, então não tem muita influência. Mas temos a Copa do Brasil. Hoje as semifinais tem Cruzeiro de um lado, contra Corinthians, Vasco e Fluminense. Cruzeiro vencendo, abre G8. E aí, amigo, o Vasco está na boca ali do G8. Mas, é claro, eu como bom torcedor vascaíno, creio que a gente não vai precisar de vaga para a Libertadores através dessa classificação, não. Nossa vaguinha para a Libertadores do ano que vem virá direto pelo título da Copa do Brasil. Então, assim, amigo, é um momento muito bom, cara. É um momento alegre, é um momento de esperança, de expectativa para a próxima temporada. E antes de entrarmos no assunto sobre Rayan e Paulo Henrique, o Fernando Diniz falou um pouquinho sobre o desempenho da equipe Cruz Maltina ontem contra o Cruzeiro em São Januário. Se liga só. Boa noite. O nosso time também tem transição ofensiva boa, né? Mas no fundo era saber que eles têm a transição. Eles têm 12 gols no campeonato de transição ofensiva e 12 de bola parada. É o time que tem, talvez, muito provavelmente, o time que tem mais gols de bola parada e mais gols em transição. Então a gente sabia, a primeira coisa é saber perder a bola e saber, em alguns momentos, parar o jogo e, quando não consegue parar, deixar o jogo mais lento. E quando não nenhuma nem outra coisa, a gente conseguir proteger a profundidade. Eu acho que a gente conseguiu fazer as coisas, desses 3 itens, a gente conseguiu eliminar as chances do Cruzeiro de atacar a profundidade e de fazer a transição muito rápida. Eu acho que, essa pergunta ainda não veio, mas eu acho que a coisa mais importante que aconteceu hoje é essa conexão com a torcida. Estava cheio e o time jogou junto com a torcida. O time foi tão bom hoje como uma torcida. E essa conexão faz o Vasco ser muito mais forte. Eu espero que a gente consiga ter cada vez mais consistência e que a torcida goste cada vez mais daquilo que a gente vai fazer dentro do campo. Amigo vascaíno, é de fato impossível não se empolgar, né? Um Vasco que tem hoje um elenco muito bom, cara. Muito bom mesmo. Por exemplo, grandes atuações na noite de ontem do Barros, do Felipe Coutinho, do Carlos Cuesta ao lado do Robert Renan, essa dupla de zaga inacreditavelmente boa do nosso Cruz Maltino. Mas acho que talvez as duas grandes atuações ficaram na conta de Paulo Henrique e Rayan, né? Paulo Henrique é o primeiro jogador, para você ter noção, a registrar uma partida no Brasileiro desde 2015, com pelo menos um gol, uma assistência, 4 desarmes e 4 interceptações. Ou seja, é o primeiro jogador desde 2015 disputando o Brasileirão que termina uma partida com números tão bons, cara. Desde então, nunca mais houve um atleta com números semelhantes. Rayan, um Paulo Henrique hoje que mostra mais do que nunca que merece uma vaguinha na seleção brasileira, é um jogador de seleção. Além do PH, autor do gol na noite de ontem e da assistência dada, o Rayan também. Rayan, além do gol marcado, ele fecha a partida tendo 16 passes certos de 18 tentativas, 2 passes longos certos, 4 finalizações, 7 duelos ganhos, 3 desarmes. A partidaça do garoto Rayan. Rayan hoje é o segundo jogador sub-19 com mais gols por clubes em 2025, ficando atrás de ninguém mais, ninguém menos do que Lamine Yamal. Ou seja, o Rayan hoje é uma das maiores promessas do futebol, não apenas brasileiro, mundial. Amigo, ontem tivemos presente em São Januário um goleiro do Tottenham e outro do Barcelona. Eu estou imaginando o que esses caras devem estar pensando. O Vasco rejeitou recentemente uma oferta do Porto por 25 milhões de reais pelo Rayan. Do jeito que tá,
Se não pagar a multa, não vai levar não, amigo. E a multa é 40 milhões de euros, 250 milhões de reais. É o que o Vasco pode e deve, inclusive, colocar no bolso pelo Ryan. Já pode comemorar. É chato ver o Cria saindo? Sem dúvida nenhuma. Mas o que resta para o Vascaíno nesse momento é desfrutar dos últimos passos do Ryan no futebol brasileiro e aproveitar o Vasco da Gama, 250 milhões que vão cair nos cofres com a venda do nosso Cria. E olha, se prepare, porque tanto o Ryan quanto o PH já podem pintar até em seleção brasileira. Diniz foi perguntado e respondeu também sobre isso na noite de ontem. Se liga só. Eu não lembro, vamos lá, o do Paulo Henrique. O Paulo Henrique é um jogador, ele é um postulante claríssimo para ir para a Copa do Mundo. Porque a gente tem uma carência na lateral, não chegou depois que saíram Daniel Alves e Marcelo, praticamente ninguém se formou. A gente teve Jorginho e Branco, depois tivemos Cafu e Roberto Carlos, depois tivemos Daniel Alves e Marcelo durante muito tempo. E as laterais ainda ninguém, tanto uma como outra. Então assim, e o Paulo Henrique ele tem algo diferente, assim, ele é um jogador extremamente potente. Ele tem uma potência parecida com, sempre eu falo para ele, parecido com o Walker, que jogava no City. É um jogador muito potente. Ele é um jogador que está ganhando confiança e passando a acreditar no próprio potencial que ele tem. Ele está se apropriando da própria potência, o Paulo Henrique. A minha vinda para cá talvez tenha uma vinda para ele se apropriar disso mesmo, para ajudar ele nisso. Então ele é um jogador muito decisivo. Ele já decidiu algumas partidas comigo aqui. E um jogador, um lateral que decide o jogo, é um ganho para toda a equipe. E na parte defensiva, ele é um jogador também muito sólido no sentido que ele consegue, dificilmente ele leva desvantagem em combate direto, né? Ele está ganhando cada vez mais consciência na parte tática, de quando fechar a linha, de quando abrir, de quando avançar, de quando conter mais. E o Paulo Henrique, de fato, ele é um jogador que ele já está no radar e ele continuando assim, ele vai ser um postulante a disputar a Copa do Mundo. Para mim isso é muito claro. Não só ele, outro nome que tem aqui, todo mundo sabe que o Ryan, embora a concorrência do Ryan seja grande, ele é um jogador extremamente diferente, muito diferente. Ele é um jogador que se apropria também cada vez mais do próprio talento. Ele é decisivo, ele dribla. O Ryan ele é um atacante, um dos poucos atacantes do futebol brasileiro que é completo. O Ryan ele é grande, ele é rápido, ele é canhoto, ele chuta bem, ele passou a entrar na área e fazer gol de cabeça. Hoje em dia ele recompõe bem, ele fecha bem, ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de falso 9, ele pode jogar de 9, ele pode jogar na outra ponta. Então o Ryan é um jogador que está desabrochando no momento que ainda a lista não está fechada. Então ele também vai se colocando numa situação de possível convocação, na minha opinião. E aí, amigo vascaíno, você acha que Paulo Henrique e Ryan têm condições de vestir a amarelinha? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão de domingo. Já, claro, eu tô de volta com aquele Fala Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, amigo vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!